Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus, o Senhor Jesus seja louvado. Aproveitando a oportunidade que os irmãos ainda estão de pé, abra vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 18. Jesus, ele nos mostra quão nós devemos aprender com ele e com a sua palavra. Amém? Que nos diz o seguinte: naquele mesma hora, chegaram os seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança e a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fazerdes como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, qualquer que se tornar humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebei. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fará que ele pendurasse ao pescoço um mor de azênia e se submergisse na profundeza do mar. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. E há motivo de alegria no meu coração, pelo cuidado do Senhor, pelo amor de Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia que nos alcançou. Porque quando eu olho para mim mesmo, e é isso que eu tenho que fazer todos os dias, eu olhando para mim mesmo, eu vejo que todos os dias e a todo momento e a todas as horas, eu preciso descer na presença do Senhor, eu preciso diminuir na presença de Deus para que o Senhor venha aparecer sobre a minha vida. Todos os dias que eu olho para mim mesmo, quando eu lembro de mim mesmo, quem eu era e aonde eu estava, e o que o Senhor fez para com a minha vida, eu tenho motivo de agradecer a Deus e tenho muitos motivos para dizer: Senhor, eu sou tão pequeno, e sou tão simples, e sou tão, vamos dizer assim, como se diz assim, minúsculo diante da tua presença, mas eu sei que o Senhor é grande, que o teu poder e que a tua graça me alcançou. E quando a tua graça me alcançou, a tua misericórdia me alcançou e me trouxe para a tua presença, porque o Senhor viu lá na frente que, mesmo miserável homem que sou, eu poderia estar hoje aqui falando do teu amor, poderia estar hoje aqui falando que o Senhor salva, que o Senhor liberta, poderia estar hoje ministrando da sua palavra, ou a oportunidade que eu tenho, falar das grandezas que o Senhor fez para com a minha vida e que o Senhor pode fazer com a vida do ser humano. E quando eu leio esta palavra, que Jesus Cristo, ele estava ministrando a sua palavra e falando da palavra, e Jesus, ele prega o tributo, e logo após os discípulos ouvirem isso, ele questiona, eles começam a indagar Jesus, porque a sua palavra é aquela. Naquele mesma hora, chegando aos discípulos, Jesus antes estava falando sobre os tributos, e pagar tributos. E naquela mesma hora, chegam os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino de Deus? E se vocês já assistiram algum filme, falando sobre esse assunto, você vai ver e vai conseguir lembrar que eles estavam brigando.
que eles estavam discutindo, que eles estavam em pé de guerra entre si. Havia uma discordância, porque eles queriam, um queria ser melhor do que o outro, um queria ser grande, o outro queria ser mais inteligente, um outro tinha mais conhecimento, um tinha mais eloquência, um falava melhor, um quem sabe teve a oportunidade de estudar um pouco mais, mas a verdade é que entre os discípulos havia uma discórdia entre eles, e havia um questionamento, uma pergunta, um ponto de interrogação na sua mente, no seu coração, na sua vida, de quem entre eles seria o maior. Aleluia, louvado seja Deus. E por que não isso não acontece em nosso meio? Sim, meus irmãos, acontece sim, e todos os dias acontece em muitos lugares, igrejas, está sempre uma discussão, há sempre um questionamento, porque alguém de repente o pastor consegue ver e enxergar o seu trabalho, o seu esforço, consegue ver a sua dedicação, não daquilo que ele pode oferecer, mas daquilo que ele está fazendo dentro da casa de Deus, e de repente o pastor chama para si, chama para estar ao seu lado, o pastor começa a trabalhar, começa a ver uma discórdia, começa a ver questionamento, começa a ver briga, começa a ver dissensões, começam a ver alguém pegar seu celular e ligar para o outro obreiro, para o outro amigo, e começar a dialogar, começar a conversar assunto que diz respeito à casa de Deus, que diz respeito à obra de Deus, mas havia entre eles uma discórdia. Há muitas vezes entre nós uma discórdia. Há muitas vezes entre nós isso. Nós estamos hoje em um culto de família, mas aqui está falando de criança. Criança faz parte de família. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Entendem, irmãos? Então muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes olhamos, nos sentimos largados, nos sentimos desprezados, quando na verdade não é isso. Falta em mim, falta em você, falta em nós esforço, dedicação para estarmos na presença de Deus, para fazer as coisas de Deus conforme aquilo que nós aprendemos, conforme aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. E nós muitas vezes começamos a dialogar, ou quem sabe a questionar entre nós, aleluia. Imagine hoje, nessa noite, eu, o presbítero Osmar, o evangelista Brendo, o nosso irmão Andrew e o presbítero Mateus começassem aqui neste momento a discutir entre nós, a dialogar entre nós, quem de nós é o maior, ou quem de nós tem mais conhecimento, qual de nós estudou mais, qual de nós teve mais oportunidade para aprender a palavra, mais tempo para estudar a palavra. Nós sairíamos daqui para casa triste, abatido, porque não haveria um consenso entre nós, porque certamente algum de nós, dentro da palavra de Deus, com sabedoria, iria mostrar esta palavra, iria ler esse versículo, esse capítulo e versículo, e mostrar, na verdade, que qualquer um de nós que não tornarmos, aleluia, pequeno, igualmente uma criança, não herdaremos o reino de Deus, não chegaremos aos céus. Jesus Cristo poderia dizer: vem cá, Mateus, vem cá, Lucas, começar a chamar ele e falar: olha, você teve a oportunidade de estudar um pouco mais? Você teve mais oportunidade, conhecimento? Você lembra que você era pescador, estava pescando, e eu chamei vocês largaram a rede e me seguiram, e a partir desse dia em diante vocês não tiveram tanta oportunidade para estudar, para buscar conhecimento, mas vocês estão comigo todos os dias, vocês estão ouvindo a palavra que eu tenho pregado, os ensinamentos que eu tenho pregado, e em momento nenhum eu me exaltei, mesmo sendo Deus. Jesus Cristo poderia chamar eles, porque Jesus Cristo estava ouvindo, Jesus Cristo sabia, conhecia o coração, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Jesus Cristo estava ouvindo, Jesus Cristo estava vendo com seus olhos e ouvindo com seus ouvidos que havia entre eles discórdia e que eles estavam brigando. De qual deles era o maior? De qual deles seria digno de chegar lá e ser muito bem recebido? E Jesus chamou uma criança e a pôs no meio deles. Isso quer dizer que Jesus estava ali, junto com eles.
Jesus estava falando das palavras, anunciando a palavra, e ao mesmo tempo que Jesus pregava a palavra, que anunciava a palavra, havia entre eles uma discórdia, um questionamento. Jesus vai lá, pega uma criança, traz, coloca no meio deles e diz: olha, qualquer de vocês que estão aí discutindo entre vocês qual é o maior entre vós, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, amém? Primeiro ponto que Jesus pega pesado com ele, diz: olha, se vocês não converterem, Jesus está dizendo, porque olhando para vocês, eu estou vendo que vocês estão o tempo todo comigo, mas não aprenderam nada, não adquiriram conhecimento, ou vocês não ouviram, como já foi dito nessa noite, ouviram, mas não guardaram a palavra, ouviram os ensinamentos, mas não guardaram nada daquilo que foram dito. E Jesus, ele disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fazeis como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Jesus, ele foi sincero em suas palavras, como sempre foi sincero, direto em suas palavras. A primeira coisa, o primeiro ponto que Jesus fala para os seus discípulos, ele diz: vocês precisam se converter. Vocês precisam lembrar, aleluia, do evangelho que está sendo pregado, do que vocês aprenderam. Porque em vez que vocês estarem aí discutindo entre vocês qual de vocês é o maior, aleluia, vocês não estão ouvindo a palavra, não estão guardando a palavra, ou seja, não estão fazendo com que as pessoas que estão em volta me ouvindo, aleluia, entenda que vocês andam comigo, está comigo todos os dias, e que vocês têm aprendido da palavra, que vocês têm adquirido de mim conhecimento. E quando Jesus coloca a criança no meio deles, portanto, qualquer que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Eu não estava lá, você não estava lá, e eu não posso inventar, não posso, como já foi falado nessa noite, eu estou sempre ouvindo, e cada mensagem que os irmãos vêm aqui e falam, eu guardo um pouco. A gente não pode tirar e não pode acrescentar. Mas eu quero acreditar que quando Jesus chama a criança, que coloca no meio deles e pede para eles se converterem e mostra para eles que eles têm que tornar uma criança, eu tenho certeza que entre eles há um silêncio. Amém? Porque primeiro é a voz daquele que é todo poderoso, daquele que é grande, daquele que é eterno, que estava falando com ele. Segundo, eles tinham ciência e eles tinham plena convicção, aleluia, que as palavras que saíam da boca de Cristo eram palavras verdadeiras, palavras puras, e palavras de conselho, palavras de exortação, aleluia. Eles tinham certeza que quando Jesus coloca aquela criança e começa a falar com eles, há um silêncio. Eu tenho certeza que ninguém quis mais, missionária Maísa, olhar para o outro e dizer: eu achava que era eu que era o maior. Ou o outro dizer: mas tu se enganou, eu achava que era eu. Amém, meus irmãos? Porque agora entre eles individualmente, a sua mente, a sua consciência, olhando para aquela criança e olhando para Jesus Cristo ao mesmo tempo, e dizendo: quanto tempo nós estamos com Ele, aleluia, e na verdade nós ainda não se convertemos. E foi isso que já fala aqui nessa noite, irmãos. O tempo de igreja que nós temos na igreja, ou os dias que nós viemos nos cultos, ou todos os cultos que nós viemos, não é esse, ou não é essa a oportunidade, ou não é esse o direito que nós vamos ter de herdar o céu. Não é simplesmente porque eu venho no culto, não é simplesmente porque eu saio de casa, você vem do seu trabalho correndo e está no culto, mas o mais importante é que nós guardamos a palavra. O mais importante é que nós guardamos os ensinamentos. O mais importante é que nós entendemos que foi dito nessa noite que a porta é estreita, aleluia, e que espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por elas. Amém? Se formos olhar para nós mesmos, com certeza, não vou questionar, mas pode ter certeza que sou eu que tenho mais tempo de evangélico, tenho mais tempo que serve ao Senhor. Mas esse tempo que eu tenho não é o suficiente para me levar ao céu. Esses anos que eu tenho que eu aceitei Jesus Cristo, que se passaram, não é o suficiente, aleluia, para eu bater no peito e dizer: eu sou salvo. Não, não é.
O tempo que você tem na igreja e que você aceitou Jesus Cristo não é o suficiente para você gritar bem alto e dizer: eu sou salvo. Não é. Mas se você guarda a palavra, se você guarda a mensagem, se você guarda o Evangelho de Cristo, aleluia, e se você, nós nessa noite, nos tornamos todos os dias como uma criança, tenha certeza absoluta que o céu te espera, que o céu te aguarda, que o céu me espera, que o céu nos aguarda, que o Senhor nos espera. Aleluias. E como está o teu coração nessa noite? Como está o meu coração? Porque é muito fácil olhar aqui para a igreja, usar o microfone e dizer: como está o seu coração? Mas e o meu coração, como está? Amém? Como está o nosso coração? Eu estou aqui na casa de Deus, mas o meu coração também está aqui, aleluia. Eu estou aqui na casa de Deus, mas a minha mente está aqui também, o meu consciência está aqui também, o meu pensamento está aqui também. É para nós pensarmos nisso. Ou quem sabe nós entramos, sentamos, cantamos, louvamos, tocamos. Eu estou no exemplo porque também, alguns momentos eu toco e vamos para casa, e simplesmente foi mais um culto que aconteceu, foi mais um domingo que já se passou. E eu vim porque eu tinha que estar aqui, porque senão de repente o pastor ia ficar preocupado, ou quem sabe mandar uma mensagem, ou quem sabe não saber o que aconteceu. Meus irmãos, aleluia, nós precisamos aprender. E precisamos nos converter ao Senhor todos os dias, a todos os momentos, aleluia. Nos convertermos ao Senhor, está dizendo o seguinte: nos voltarmos a Ele, aleluia. Lembrarmos quem nós éramos, onde nós estávamos e quem somos hoje. E pedir perdão pelos nossos pecados, aleluia. A todos os momentos que dobramos o nosso joelho, para que assim a graça verdadeiramente nos alcance. Verso de número: portanto, qualquer que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino de Deus. Está falando de uma criança que não tem pecado. Está falando de uma criança que a mamãe pega, quando ela erra, né, Diácono Zaneide, dá uns tapinhas nela, e ela chora, e aí o pai quer pegar, e a mamãe diz: não pega não, deixa lá. E daqui a 5 minutos ela está vindo, beijando o rosto da mamãe, dizendo: mamãe, eu te amo. Amém? Está falando de uma criança, e o que Jesus Cristo fez, simbolizou, o símbolo que Jesus fez naquela hora, está falando de uma criança simples, sem pecado, sem maldade, sem rancor, sem ira, sem contenda, pura. E era essa mensagem que Jesus estava dizendo: vocês precisam ser igualmente essa criança, liberto, transformado, puro de coração. Amém? Olhamos para nós mesmos, como estamos no nosso coração. Aquele que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. E qualquer que escandalizar deste pequenino que crê em mim, melhor lhe fará ler que pendurasse ao seu pescoço um mor de azema, e outros falam de pedra, e submergir-se na profundeza do mar. Sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês não se converterem a mim, e não voltarem a mim, e não se tornar como esta criança, porque se vocês desprezarem o que eu estou falando, era isso que Jesus está falando, se vocês desprezarem a mensagem que eu estou falando, e a simbologia que eu estou fazendo para vocês agora, seria melhor que vocês pegassem uma pedra ou um peso, colocasse sobre o seu pescoço e lançasse sobre o mar. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Por que colocar no pescoço? Porque quem sabe se eu colocasse na cintura, seria mais fácil quando eu me jogasse lá, quem sabe eu conseguiria me soltar. Ou quem sabe se eu colocasse nos meus pés, mas quando eu coloco no pescoço, imediatamente quando eu me lançar, antes de chegar à profundeza, eu já estou morto. Eu não tenho mais como respirar, porque o próprio peso
vai me sufocar e vai tirar a minha vida. Quem sabe muitas vezes nós estamos nos matando nós mesmos espiritualmente, por aquilo que os nossos olhos vê, e por aquilo que já foi falado nessa noite, que as pessoas falam para nós, por aquilo que nós achamos que nós devemos fazer, por aquilo que nós achamos que nós devemos nos dedicarmos. E muitas vezes estamos nos sufocando, nos matando a nós mesmos, colocando uma pedra em nosso próprio pescoço, e nos lançamos na profundeza do mar. Isso é suicídio. E quantas vezes fazemos isso? Com os nossos atos, com as nossas atitudes, com os nossos gestos. Aleluias. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes tentamos nos suicidar de uma certa forma, com aquilo que eu acho que eu posso fazer, ou quem sabe eu quero, de uma certa forma, chamar a atenção de alguém, mas eu quero fazer porque eu acho que eu posso fazer. Eu sou dono da minha vida, a minha vida é minha, a vida é minha, pertence a mim, e só eu mesmo, ou seja, só a mim mesmo desrespeita. Eu não desrespeito, ou seja, não desrespeito a ninguém, porque eu não dependo, exemplo, não dependo de você, eu não dependo de vocês, porque é a minha vida. Mas aí eu estou me suicidando, colocando uma pedra no meu pescoço, e estou eu mesmo me lançando sobre a profundeza do mar. Amém? E lá na profundeza, quando eu ser submergido, não vai ter, meus irmãos, eu estou encerrando, não vai ter aquela baleia que pegou Jonas. É aí que está o perigo, irmã Vanessa. É aí que está o perigo, meus irmãos, amém? Não vai ter preparado lá a baleia que estava preparada por Deus para que tragasse a Jona e fizesse com que Jona fosse a Nínive. Essa baleia não vai estar lá. Amém? Muitas vezes o orgulho toma conta da minha vida a tal ponto que eu não consigo enxergar que eu estou dando um passo para o abismo e eu continuo andando para o abismo achando que eu estou fazendo certo. Eu continuo andando, eu continuo mergulhando no abismo. E tudo que me dá direito a eu ser, a eu fazer, e meus pés estão largamente andando para o abismo, mas eu continuo andando. Mas nessa noite o Senhor Jesus Cristo me chama e chama você, dizendo o seguinte: para nós nos tornarmos como uma criança, aleluia, com coração puro, com simplicidade, oh, aleluia, porque não vale a pena nós estarmos aqui todos os cultos e Jesus Cristo voltar e nós perdemos a salvação. Aleluias. Como já foi dito nessa noite, nós aprendemos que nós não temos que andar na roda dos escarnecedores e nem ouvindo o conselho dos ímpios. E o problema maior, sabe qual que é? É que nós achamos que o ímpio é aquele que na verdade nunca aceitou Jesus, quando na verdade o ímpio é aquele que aceitou Jesus, que fala de Jesus, mas que não serve a Jesus, mas que não adora Jesus, mas que não está na presença de Jesus, mas que não acredita no céu, mas que não acredita na salvação. E nós abrimos os nossos ouvidos e ouvimos tudo que nós queremos ouvir e nos contaminamos com tudo que nós ouvimos. E estamos ao pouco nos suicidando sem saber. Mas Jesus Cristo nessa noite me chama para a tua presença, dizendo: Marivaldo, convertei, porque se você não se converter e não fizer como esta criança, de maneira nenhuma você vai subir aos céus. Mas qualquer que escandalizar uma desses pequenos que crê em mim, melhor lhe fará que ele pendurasse ao pescoço um mor de azênio e se submetesse na profundeza do mar. E eu não li, e eu quero finalizar aqui. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mister que venha o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o que nós temos feito para Jesus?
de que forma nós estamos servindo a Jesus. Porque uma coisa é certa, e deveríamos pensar nisso: os camaradas estavam com Jesus, andando com Jesus, e quando tinham uma folga que poderia estar se alegrando, eles estavam contendendo entre eles qual seria entre eles o maior. Aí eu olho para mim mesmo e falo para vocês: e nós que não temos, vamos dizer assim, em figura humana, Jesus andando conosco, pregando o Evangelho para nós, o que nós temos feito? Será que nós temos olhado para o Evangelho com um olhar de amor, com um olhar de sinceridade? Ou será que nós estamos olhando com o Evangelho e achamos que nós somos grandes, que nós somos poderosos, que nós somos maiores, que nós somos cheios de conhecedores? Como nós estamos? Amém? É noite de nós refletir, fazer uma reflexão e refletirmos como estamos no nosso coração. Como está o seu coração? Ficamos de pé, meus irmãos. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Procura aí, procura aí. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Cante. Trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu Creio nas promessas e que Deus já vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Cante com muita alegria. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, aleluias. Quando o céu for enrolado e o Só não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ao mar, Mas permanecerá Jesus. que meu nome vai na Oh, glória aleluias. pronunciar. Cante. Glória, glória e aleluia. Enche bem o seu pulmão. O meu nome Ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que muito em breve, Jesus. música suave. Muito em breve esse céu vai se abrir. E a Bíblia diz que nas nuvens o Senhor vai descer com seus anjos. Jesus Cristo anunciar. E em glória e resplendor o Senhor vem buscar a sua igreja. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu coração almeja esse dia. Quando
do Cristo. Oh, aleluia! Cante com bastante alegria, adore a Ele, diga: glória, glória e aleluia. O Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Só cante assim: quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, aleluias. me ouvirei. Você tem certeza disso? Você tem essa convicção no seu coração? Passarão Aleluias. a terra, o mar, Oh, meu mas Deus. permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Oh, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluias. Muito em breve esse céu vai se abrir e Ele vai voltar. Pregamos, cantamos, louvamos. Aí saímos daqui, trabalhamos no dia seguinte, conversamos, rimos, ouvimos tantas coisas, palavras de edificação e muitas vezes palavras que nos abatem. E quando ligamos a televisão, ouvimos tantas coisas ruins que estão aí o mundo, dia por dia, as reportagens. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, eu me alegro porque o céu me espera. Aleluias. O céu me aguarda, porque dentro tem aqui a palavra, a promessa para a minha vida, dele vir me buscar, e buscar a sua igreja, e buscar o seu povo. Aleluias! Glórias a Deus. Jesus é maravilhoso. Parece que não, mas quando vocês postarem esse culto de hoje, haverá a resposta de Deus. Quem sabe alguém vai lá fazer um comentário, ou talvez não faça um comentário, mas alguém vai ser alcançado, alguém vai ser liberto. Porque desde o início teve uma palavra e a direção do culto foi o mesmo. E a mensagem no final é essa: que nós nos arrependemos, nos convertemos ao Senhor, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja sempre exaltado, amém? O Senhor me mostrava uma mulher. Quando Miguel leu a palavra e quando o presbítero Osmal leu a palavra, quando Miguel leu a palavra e a nossa irmã Vanessa leu a palavra, parece que entre todos eles havia uma concordância. Parece que havia tinham combinado, vamos dizer assim, vamos falar algo semelhante dentro, no mesmo assunto, no mesmo objetivo.
Amém? E alguém vai ser salvo, alguém vai ser liberto através deste culto de hoje. Alguém será transformado através desse culto de hoje. Pessoas serão, aleluia, renovadas por esse culto de hoje, por esse trabalho de hoje. Porque eu tenho certeza e convicção naquilo que eu estou falando, porque eu conheço o meu Deus, e eu conheço o meu Jesus, e eu conheço e entendo e compreendo a voz do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vidas serão libertas, transformadas, e o nome de Jesus será glorificado. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Oramos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, Deus de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, Senhor Deus, pela oportunidade, por este culto, Senhor. Pela tua presença em nosso meio, Pai. Embora estamos aqui, meu Deus, oh Pai, hoje em poucos números, mas a tua presença é aquela marcante em meu coração, em minha vida, em nossa vida. Porque a tua palavra nos ensina que é nós que temos, meu Pai, que, oh Deus, ter raciocínio, fazer um culto racional. E entendemos por que nós estamos aqui. E a tua presença, e a tua palavra nos diz que a tua presença, e que o Senhor ia estar sempre presente às nossas vidas. Abençoa, Pai querido, a cada um de nós, meu Deus. E guarda a nossa casa, guarda a nossa família, pelo poder da tua palavra. E nos abençoe, Senhor, nos dê uma noite abençoada na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer, pastor, a direção do culto, e agradecer a todos presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam, amém. E todos digam, amém. Amém. Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus. Tem um cafezinho.